Agora são 11 horas e 41 minutos, hora certa do Você em Pauta da Radional. O som já ficou abafado porque tive que pôr a máscara. Afinal de contas, temos um convidado aqui no nosso estúdio. E o protocolo é esse. Tem entrevistado, usa máscara. Mas dá pra ouvir, não dá não? Hein, Jéssica? Não pode sorrir, que quando sorrir embaça o óculos. É uma loucura. Vamos lá, gente boa. Chegou a hora do Itabuna em Pauta. O convidado, mais uma vez, é nosso querido assessor para assuntos aleatórios, Emanuel Júnior. Bom dia, Emanuel. Bom dia, Leon Costa. Mais um dia de satisfação poder estar em seu programa. Beleza, vamos lá. Fundeb, qual o impacto dele na educação de Itabuna? O Itabuna em Pauta de hoje traz a discussão sobre o Fundeb. Aqui conosco, já apresentei, nosso querido Emanuel Júnior. Só que eu queria fazer uma ressalva. Antes do Fundeb, eu queria falar do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Fundo Nacional, é através desse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que lá está o Fundeb, e que tudo é feito para que a educação no Brasil ela seja posta como tal. Eu queria que agora o nosso querido Emanuel Júnior pudesse traçar o conceito do Fundeb. Pois é, Leon. A gente poderia dizer que o Fundeb ele é um redesenho do antigo Fundef, que vigorou até o ano de 2007. E aí o Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Ele não abrange a educação superior. Ele foi criado para que pudesse promover uma equidade na educação de todo o país. Porque perceba, se o governo federal pegasse todo o dinheiro que tem para investir em educação, um exemplo, digamos que tivéssemos 27 bilhões de reais para investir em educação, o governo poderia dividir 2 bilhões entre cada estado. Só que isso não é isonômico, porque perceba, 2 milhões para o Acre é muito bom, só que 2 bilhões para São Paulo é muito pouco, entendeu? Então o Fundeb ele vem para equalizar, ele vai promover a igualdade na educação. Equidade, não é? Isso. Aí, em 2007, foi criada uma emenda constitucional, a 51, que promoveu a criação do Fundeb. Passou de Fundef, virou Fundeb. E aí, ele veio financiando a educação básica, desde da pré-escola, com a creche, com o ensino fundamental, até o ensino médio, indo até a educação de jovens e adultos. Esse é o Fundeb. E aí, ele se encerra neste ano. Este ano é o ano de encerramento do Fundeb. Então, para que você consiga fazer uma melhor distribuição de renda na educação, e aí você vai investir no salário de professores, na estrutura física de escolas, na merenda, no transporte. Muitas escolas dessa situação, elas estão na zona rural. Então, para você condicionar a participação integral e universal da educação, você precisa de altos investimentos na educação básica e também na média. A educação básica a cargo dos municípios e a educação média a cargo dos estados. Beleza. Você em casa agora deve estar se perguntando por que esse tema, né, de ordem nacional para discutir aqui um assunto para Itabuna em Pauta. Eu explico. Nada mais importante para a educação de todos os municípios do Brasil, como o próprio Emanuel acabou de pontuar, o Fundeb. Aqui em Itabuna, por exemplo, temos um quadro desolador. Há muito tempo vemos discutindo esses assuntos e levando até você todas as informações possíveis e cabíveis a respeito de educação em Itabuna. Por exemplo, a explicação de fechamentos de escolas. Itabuna tem um aproveitamento muito baixo do esperado, né? Nossos jovens têm dificuldades em assuntos relativamente simples, como interpretação de texto, as operações simples de matemática. A renda per capita por aluno em Itabuna, nós já dissemos aqui, é mais de R$500 por cabeça, por aluno. Itabuna gasta mais de R$500 por mês por aluno. Eu acredito que esse valor, Emanuel, é um valor bom que nem toda escola particular cobra. Sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. Ô Leon, muitas pessoas dizem que aqui em Itabuna pode haver dois problemas. Ou é falta de dinheiro,
ou é falta de gestão? Eu particularmente entendo que falta os dois. Aqui em Itabuna falta dinheiro e falta gestão para você efetivar uma educação básica de qualidade. Eu posso te dar um exemplo prático mesmo. Eu estudei no colégio militar e lá conhecia bastante a realidade dos alunos que lá chegavam. Até porque, por gostar do assunto de educação, das políticas educacionais. E por muitas vezes vimos chegar alunos no quinto ano, no sexto ano, melhor dizendo, que é a antiga quinta série, que eram praticamente analfabetos. Eles não conseguiam ler, interpretar, não conseguiam fazer contas básicas de matemática, entendeu? Então você não tem investimento em estrutura física, você não tem uma educação integral de qualidade, porque muitas, se a gente pode dizer, muitos dos seus ouvintes estão em casa lá e possuem 3, 4 filhos. E ele tem que trabalhar o dia inteiro para poder manter essa casa. Com quem essa pessoa, essa dona de casa, essa mãe de família vai deixar os seus filhos se não tiver uma educação de tempo integral? Porque se tiver, ela sai de manhã para trabalhar, deixa seus filhos na creche. E aí, quando ela retornar ao final da tarde, ela pega seus filhos na creche. Então ele passou o dia inteiro tendo uma educação, tendo um aproveitamento intelectual de qualidade. Mas quando não há, aí a gente vê problema na segurança pública, problemas de saúde e um caos social. Eu vou fazer uma provocação em ti. Eu acabei de dizer aqui, Itabuna gasta mais de R$500 por mês por aluno. Isso é falta de dinheiro? Aí o ponto alto é a falta de gestão. É a gestão, porque o que Itabuna gasta hoje por aluno, a renda per capita do que chega do Fundeb e também dos investimentos locais é mais de 540 alguma coisa por aluno. Então R$540 por aluno, no meu ponto de vista, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Sabe, quer ver um outro dado? Itabuna tem um professor a cada 13 alunos. Sim. Aí você vê a desestruturação do fornecimento de educação. Então, Itabuna tem um professor para cada 13 alunos em sala de aula. Como chegamos a esse contingente tão alto de docentes com relação aos discentes? Isso é um questionamento, Linho, que no meu núcleo familiar eu tenho profissionais de educação. E eles me dizem que, por exemplo, um médico ele não atende 3, 4 pacientes de vez. Um advogado não atende 10 clientes de vez. Agora, o professor tem que dar conta de uma sala de 25, 30, muitas vezes 40 alunos de uma só vez. Eu acredito que uma média boa seria entre 25 e 30 alunos. Você quer ver um outro dado daqui de Itabuna? Mais de 300 professores estão sem ir para a sala de aula por conta de atestado médico. Agora na pandemia? Não. Antes da pandemia, isso é o quadro de Itabuna. O que eu estou passando aqui, esses dados, não são dados de pandemia. São dados muito antes da pandemia. Muito antes da pandemia. Então, aí a gente está trazendo esse assunto, exatamente isso. Qual a saída? Tem mais aqui, ó. Eu já falei, né? Itabuna tem 300 professores do departamento médico. Com isso, boa parte deles não querem mais voltar à sala de aula. Itabuna escolheu o vetor disciplinar como principal argumento para melhorar o ensino. E nós temos ali na escola, no Colégio Estadual Félix Mendonça, da professora Rose, ela é a diretora. Ela já ganhou o prêmio nos Estados Unidos, ela tem um resultado excepcional e não tem vetor disciplinar. Sim. Aí a gente fala assim, ó, a militarização da educação não é a solução, nem sempre é a solução. É importante, ajuda na disciplina, ajuda em muitos aspectos. Mas ela não é a saída, somente ela sozinha não é a saída. Ela é importante, é válida. Muitas das escolas aqui no nosso município, escolas estaduais, elas têm bons resultados, mas graças não ao dinheiro que vem, mas sim ao controle, ao poder diretivo dessas pessoas que sabem realmente promover políticas educacionais que trazem retorno. E esse retorno, eu falo, é no índice de desenvolvimento humano, é nos índices de aprovação no Enem, dentre outros fatores. Então vamos lá. Posto, né, os problemas da educação de Itabuna, tudo isso nós já comentamos aqui no Você em Pauta, quem acompanha a gente sabe. Eu já trouxe aqui a diretora do Colégio Militar, Alessandra, eu já trouxe aqui a diretora Alessandra, eu já fiz uma entrevista com o major, esqueci o nome dele agora, o major da polícia, que é
o cidadão que implementou o vetor disciplinar nas escolas, uma pessoa fantástica, um homem cátedro, sabe de tudo, e ele sabe, inclusive, de que, olha, o vetor disciplinar é mal visto pela sociedade porque a maioria das pessoas não conhecem, mas a nossa principal disciplina é a paz. Sim. A gente quer a disciplina pela paz, e isso me chamou a atenção. Mas o que é que eu quero dizer? Temos aqui um exemplo que é a professora Rose, a diretora do Colégio Estadual Félix Mendonça, que tem um case de sucesso e que ninguém aproveita. Então, qual é a proposta, qual é a agenda propositiva que a gente traz para a educação de Itabuna? É que se faça uma coisa que existe na administração, que a gente chama de benchmarking. O que é o benchmarking? Eu pego aquele exemplo que aquela escola, inclusive um benchmarking interno, que é muito mais fácil de fazer. Eu preciso saber qual a receita, qual é o motivo do sucesso da professora Rose lá no Colégio Félix Mendonça. E eu tenho que trazer essa realidade para os outros colégios. Claro, pode sofrer adaptações? Pode. Mas aí eu vou fazer vetor disciplinar para 60% dos colégios de Itabuna? Essa é a situação. Esse assunto que a gente traz. Você quer ver uma coisa? O Brasil vem amargando péssimos resultados ao longo do tempo em processos de medição de resultados de avaliação, como o PISA, por exemplo. O que é o PISA? O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Estabelece uma divisão mundial dos países que se destacam na educação de suas crianças e jovens. Aqui faremos mais essa contribuição para você. Eu vou pedir para que a minha parceira de programa, a Jéssica Costa, rode aí a sonora do como o PISA funciona. Solta o play, Jéssica. Como o PISA funciona? Embora tenha sido idealizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sediada em Paris, França, o PISA é elaborado por especialistas em educação do mundo inteiro. Na verdade, desde seu início no ano 2000, cada uma das mais de 80 economias que já participaram do PISA contribuiu com alguns dos seus mais brilhantes especialistas para a criação de uma avaliação que possa ser aplicada em todo o mundo. O PISA busca averiguar se estudantes conseguem pôr em prática o conhecimento adquirido na escola. Ele abrange as áreas de ciências, leitura, matemática e alguns tópicos inovadores, como a resolução colaborativa de problemas ou o letramento financeiro. A participação no PISA é voluntária. Se um país não está preparado para participar de uma avaliação em larga escala como essa, regiões desse país podem participar de forma autônoma. Sendo o país aprovado pelo Conselho de Administração do PISA, determinadas escolas são selecionadas com base em critérios rigorosos para representar todos os estudantes de 15 anos de idade daquele país. Os participantes do PISA são selecionados aleatoriamente dentre todos os estudantes de 15 anos de idade, matriculados no 7º ano do ensino fundamental ou em ano superior nas escolas selecionadas para participar do programa. Eles fazem o teste na mesma língua utilizada em suas aulas regulares. Não é exigido dos estudantes que se recordem de datas e nomes que por acaso tenham memorizado. Em vez disso, espera-se dos estudantes que interpretem textos, resolvam problemas matemáticos ou expliquem fenômenos cientificamente, fazendo uso de seus conhecimentos e capacidades de raciocínio. Os estudantes não recebem um relatório de desempenho individual na avaliação do PISA, mas seus resultados são contabilizados na média de proficiência nacional. O PISA não se resume ao ranqueamento dos países participantes. Seu objetivo é revelar se os sistemas educacionais estão se tornando mais ou menos eficientes em preparar os estudantes para continuar seus estudos ou para o mercado de trabalho. O programa avalia se estudantes de 15 anos estão adquirindo as habilidades sociais e emocionais necessárias para que sejam bem-sucedidos, como, por exemplo, a habilidade de se comunicar e de trabalhar coletivamente. E também tem o objetivo de traduzir os resultados da avaliação em milhares de fragmentos de dados, que, quando reunidos, revelam a representação de um sistema educacional eficiente. Ao fim, essa representação reflete aqueles sistemas em que todos os estudantes, e não só os mais privilegiados, recebem as melhores oportunidades de aprender, bem como o melhor suporte para alcançar o seu potencial.
O objetivo do PISA não é somente demonstrar como esses sistemas são construídos, mas incentivar os países a aprender com as experiências um dos outros na construção de sistemas educacionais mais justos e inclusivos. Bacana, olha só, eu fiz questão de passar isso, o que é o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, Emanuel Júnior, para você ver como a gente está distante. Sim, a nossa realidade ela é muito difícil, até por causa de todos esses problemas. Ô Leon, você sabia que em 2018 foi divulgado os dados de 2017 sobre a educação do ensino médio, sobre os índices do ensino médio. A Bahia apresentou o pior ensino médio de todo o Brasil. E eu te pergunto, esse problema é estrutural? É estrutural, vem de muito tempo e a gente pode sim, aí no caso, apesar de ser de muito tempo, pode responsabilizar alguns políticos. Porque era assim, o PT vivia dizendo que vivia criticando o governo do Paulo Souto, o governo do César Borges, mas o PT passou, tá no poder há quantos anos? Há 4 de Wagner, 8 de Wagner. 16 anos. 16 anos. 16 anos é muito tempo, poderia ter consertado isso e não consertou. A verdade é essa. Há um investimento, a título de governo federal, na época inclusive do presidente Lula, foi um outro erro. Investiu-se muito no nível superior e não fez nada pelo ensino básico. O ensino básico é essa a receita do sucesso. É chegar lá, em professora Rose, e de olha Rose, o que é que você está fazendo de diferente aqui que nós não estamos fazendo? E aí, com certeza, a Rose vai dar o beabá. Inclusive, Leon, só abrir um parênteses, a proposta que está para o relatório da deputada professora Glorinha, ela prevê lá em um dos seus artigos que as escolas que tiverem inovação, apresentarem propostas de políticas inovadoras da educação e que tenham bons resultados, elas serão premiadas ainda mais com recursos para que aquela proposta continue dando certo, continue em vigor. Beleza, então. Olha só, eu vou pegar o gancho já para entrar na questão do Fundeb, a partir dessa fala de Emanuel, para entrar na questão do Fundeb. O que está sendo discutido no governo federal hoje, no Congresso Federal hoje. Quais são os problemas, quais são os questionamentos, por que houve esse atraso nessa votação. Como o Emanuel disse, o Fundeb ele vai até dezembro, ele já tem que ter essa votação agora em tempo hábil para que ele possa ser renovado para 2021 e aconteceu, digamos assim, muitas críticas com relação ao governo federal, porque aos 47 do segundo tempo veio com um novo texto propondo coisas que não tem nada a ver com a educação no Brasil, nada a ver. Só que isso vai ser daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Hora certa! 11 horas e 59 minutos, hora certa do Você em Pauta da Rádio Jornal, oferecimento Ótica Clube dos Óculos. Clube dos Óculos, originalidade do seu dia a dia. Clube dos Óculos, lentes e armações. Seu look da Clube. Clube dos Óculos. Rádio Jornal. Você em Pauta. Você em Pauta. Com Linho Costa. Hora certa. 12 horas e 2 minutos e o estômago roncou. Deu fome. 12 horas e 2 minutos, hora certa do Você em Pauta da Rádio Jornal de Itabuna. Um abraço especial a Ana Vilton. Há também a Neide Soares, Alfeu Gabriel, Luzimar, Fernanda Branco, Rodrigo Pacheco. Forte aquele abraço. Beleza, então, Manuel, vamos lá, pegando o gancho. Vamos falar agora sobre o Fundeb na Câmara. Emanuel Júnior, por partes, o governo propôs usar... Aliás, antes de mais nada, eu preciso informar que nada disso da matéria do pedido do governo foi à frente. Ontem a Miriam Leitão, em sua coluna, disse o seguinte, a Miriam Leitão informou que houve acordo do Fundeb e será votado hoje, como sem falta. Essa matéria está no vocêempauta.com.br e diz o seguinte: fontes do Congresso disseram que houve acordo na reunião entre o governo e a Câmara em torno do Fundeb e que ele será de fato votado hoje
Houve pequenas alterações no texto, mas quem cedeu foi o governo, que no final percebeu que estava, digamos assim, em caminho errado. Então vamos só debater o seguinte, Emanuel. O governo propôs usar o Fundeb para pagamento de aposentadorias. Pois é, Leon Costa, como a gente ouviu aí, eu acredito que educação não se negocia. Não há negociação com a educação. O dinheiro que é para a Previdência, o dinheiro que é para a assistência social, tem que ser aplicado lá. Não tire dinheiro da educação para colocar nessas áreas. A presidente da Associação de Secretários de Escolas Públicas foi muito bem clara nisso aí. Dinheiro da educação é para ser aplicado na educação. Ela até disse, a assistência precisa, mas tem que ter o orçamento da assistência. A assistência, isso cada qual com o seu orçamento. Há uma outra crítica que isso seria um chamado assistencialismo do governo para tentar, digamos assim, se popularizar. Isso, é porque você também não pode, claro que é muito considerável a discussão da renda básica, da renda mínima, da distribuição de renda, é muito válida, é muito considerável essa discussão. Mas você também não pode prejudicar a educação, que nós sabemos que já é muito ruim, tirando mais recursos dela. Aqui, outro assunto, o governo propôs ficar sem Fundeb no ano que vem. Aí seria mais um problema, porque, Leon, a gente sair dessa crise política, crise social e principalmente sanitária, a gente tem que investir em educação. Então imagine só, os alunos, a criança, o adolescente ficou sem aula durante a grande parte do tempo, nesse ano. Aí chega o ano que vem, você ainda vai ter uma diminuição de recursos? É incoerente isso aí. Totalmente incoerente. Inclusive, há estudos que dizem que o PIB tem a projeção é que ele tem uma redução de 6% somente em decorrência da falta de educação neste ano. Durante a pandemia, os alunos que ficaram sem estudar vão refletir em 6% de negatividade do PIB. Beleza. Bom, propôs também tirar 5% para auxílio de creche. Iria fazer um Bolsa Renda, um Renda Brasil dentro do Fundeb. Seria como se fosse uma bola de neve, né? Vai tentando jogar para frente, porque talvez está buscando priorizar a área fiscal em detrimento da área educacional. Exatamente. Bom, isso foi muito criticado e se funcionaria como um tipo de assistencialismo com o Renda Brasil. O Renda Brasil supõe-se que vai substituir o Bolsa Família, o Renda Brasil. Exatamente vai continuar a mesma coisa, mas o que é que cada político faz para matar o trabalho do anterior? Ele simplesmente desconfigura, ele tira o nome, não é verdade? Redesenha, muda a cor, muda o nome. Aqui em Itabuna é assim, vem um político que a cor do partido dele é vermelho, ele pinta tudo de vermelho. Aí vem o outro prefeito que entra, é amarelo, ele pinta tudo de amarelo. É sempre assim. Uma coisa absurda. No final, isso não seria uma pedalada de Guedes? Com certeza, né? Como o próprio presidente da comissão falou, que isso aí tentando burlar a PEC do teto, o teto dos gastos. Agora, ali, um que me impressiona, sabe o que é? É que o governo passou 1 ano e meio tendo a condição, a possibilidade de discutir com calma, ver quais eram as melhores ideias, tentar buscar um meio termo, talvez, se essa fosse a intenção do governo, mas deixou para fazer isso na última semana. Essa foi a maior crítica. Eu lembro de Tabata Amaral, a deputada do PDT, numa audiência pública que houve na Câmara dos Deputados, ainda com o primeiro-ministro do presidente Jair Bolsonaro, que era o Ricardo Vélez Rodrigues, que não sabia nem falar português direito. E ela falava sobre o Fundeb. Sim. E ela dizia já naquela época, até agora você não tem nada claro, você não tem um projeto, você não tem nada, você não tem nem sequer um rascunho, nem sequer um PowerPoint aí para te dar uma olhada, uma analisada. Como é que o senhor vem para uma reunião dessa sem nada? E eu lembro que o Decotelli estava lá ao lado dele. Não sei se você lembra. Essa situação eu não lembro exatamente não. Desse vídeo, o Decotelli parece que era subsecretário dele em alguma situação lá. Então, nesse meio tempo, já passou o Ricardo Vélez, passou o Abraham Weintraub, o polêmico Abraham Weintraub, que usou da ideologia de direita radical para destruir todo o sistema de educação do Brasil, né? Ficou vago porque o Decotelli não chegou a tomar posse e agora tem o Milton Ribeiro, que já chegou com Covid-19. Ai, viu? Esse Leon Costa. Pois
Pois é, meu amigo, pois é, o dinheiro ficou todo na educação e vai tudo para o Fundeb. E tem outra, viu? Segundo a Miriam Leitão, o governo pediu que houvesse foco, aí eu dou valor ao governo Jair Bolsonaro nesse ponto. O governo pediu que houvesse foco na educação infantil. O que já é, segundo a relatora Glorinha, a deputada Glorinha do DEM, já está preconizado no relatório. Sim, sim. Isso é importante, Leon, porque muitas vezes o jovem, ele quando vai adentrar o ensino superior, é por isso que existem também muitas políticas de afirmação entre os negros, entre os indígenas, entre as pessoas com baixa renda. É porque justamente elas vêm historicamente prejudicadas. Elas não têm o acesso que uma pessoa de renda mais alta tem durante sua vida infantil, adolescência. Entendeu? Então, se você há um investimento legal, plausível, que gera bons resultados, você vai ter, consequentemente, bons alunos nas faculdades. E aí, no futuro, bons cientistas, bons profissionais que vai movimentar a economia do país. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem foi que costurou esse acordo e conseguiu convencer o governo? Rodrigo Maia? Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, na minha opinião, na minha singela opinião, o verdadeiro presidente do Brasil. É o que está, na verdade, está vendo aí talvez um parlamentarismo, né? Já existe o parlamentarismo de coalizão. Exatamente. Né? Ontem à noite o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria de Governo, estava negociando, né? Toda essa situação, os pontos em que o governo ia ceder, e a imposição do Congresso, mais uma vez, talvez está prevalecendo. Beleza, então esse foi o Itabuna em Pauta de hoje. Mais uma vez agradecendo ao meu assessor de assuntos aleatórios, Emanuel Júnior. Fico lisonjeado com a deferência. Você em pauta. Você em pauta. Lentes e armações, seu look da Clube dos Óculos.